Estamos aqui hoje com o Rafael Turkenix. Rafael é pós-blogueiro do Axamera de Sair Rio, fez LA em 2020. Hoje vive no Kibbutz Niroz, junto com a sua futsal do Axamera de Sair. Bom, o Rafa mesmo vai poder contar a história dele, e é por isso que eu agradeço, Rafa, pela presença e disponibilidade e por compartilhar com a gente, com a comunidade Meretz Brasil, um pouco da sua história e do que você tem feito. Rafa, bom dia. Bom dia para vocês, boa tarde aqui para mim. Eu sou o Rafa, como o Bruno falou, eu cresci na Chomeira de Serra, no Rio, fiz ali há 5 anos atrás. Também trabalhei com a Chomeira de Serra Mundial durante alguns anos, mantendo contato com a comunidade aí no Brasil, e hoje em dia eu trabalho em um dos projetos que o Chomeira de Serra tem aqui em Israel para a reconstrução dos kibbutzim. Coordeno o projeto Der Ravid, que é em homenagem a Ravid Katz, que foi brutalmente assassinado no 7 de outubro, e que era um educador, um membro da liderança da Shomer Hatzair anos antes do 7 de outubro. E em homenagem a ele, a gente tem um projeto que acompanha todos os madrihim aqui da região da faixa de Gaza, do envelope de Gaza, né, do entorno de Gaza, em uma dezena de kibbutzim. E eu faço parte justamente dessa comunidade que o Bruno falou, de pós-Bogrim do Shomer Hatzair, que a gente se mudou aqui para Niroz faz mais ou menos 2 meses, é, com comprometimento de estarmos aqui por pelo menos 3 anos. E a gente fez um, um processo muito longo de conversas com a comunidade, de entender o que isso significa, de nós, como um grupo organizado da Shomer Hatzair, de Bogrim da Shomer Hatzair, entrarmos dentro da comunidade, né, de Niroz, que tanto sofreu e ainda sofre com as consequências da guerra. Obrigado, Rafa. A gente pode perceber, né, que a sua vida ela é permeada desde sempre pelo Axamera de Sair, né? Desde o Rio até Israel. E aí eu queria te perguntar como isso moldou a sua visão de mundo, né? Como pertencer ao Shomer, na sua perspectiva, construiu quem é você hoje e como você enxerga o mundo hoje. Bom, isso é uma ótima pergunta. Eu tenho certeza que grande parte da minha identidade judaica e da minha identidade sionista, progressista, foram influenciados pela Shomer Hatzair. Eu tô na Tnuá, no movimento desde os 8 anos de idade, e digo hoje com orgulho também que aos 29 anos eu continuo fazendo parte do movimento, de forma completamente diferente, mas enfim. E aí você fez Aliar em 2020 e você escolheu, né, no início da sua Aliar, se juntar ao movimento do Shomer Israel, né, de Bogrim, da Shomer Tzaddik em Israel, e construir essa jornada dentro dessa comunidade. Por que essa escolha? O que que te levou a essa escolha, né? O que que te deu vontade de pertencer a isso? Eu sinto que para responder também isso eu preciso explicar um pouco do que significa fazer parte do Mata Bugrim, do movimento de Bugrim do Shomer aqui em Israel, mas basicamente com a crise ideológica que os movimentos juvenis sofreram nos anos 80 para cá. O movimento se reconstruiu em torno de uma nova ideia que não estava pautada somente ao redor dos kibbutzim, mas também ao redor de grupos que se organizam, se desenvolvem como um kibbutz, mas que não necessariamente precisam estar num espaço rural, que o kibbutz é aquela clássica imagem que a gente tem de kibbutz, como é que o kibbutz Niroz, quando foi criado, por exemplo, lá em 55. É, mas sim uma conexão entre pessoas que querem fazer parte de algo coletivo, de uma comunidade é, que carrega os valores do sionismo, do socialismo, do judaísmo, como a gente conhece dentro do Shomer Hatzair.
Então, eu me juntei ao pessoal da minha idade. Na verdade, eu tenho 29 anos, mas o meu kibbutz dentro da Tnuat Bugrim é composto por pessoas entre 26 e 29 anos. É, e juntos a gente vive essa coletividade, que é uma forma de vida alternativa, não só para o Brasil, mas também aqui para Israel. É, e a gente estaria junto nessa comunidade, independente da gente estar em Miroz ou estar no kibbutz Kfar Menachem, onde a gente morou por 3 anos antes de vir para cá, ou em Tel Aviv, onde eu também morei por 2 anos, fazendo parte disso. Então, eu tomei essa decisão porque é um espaço onde aqui em Israel eu me sinto muito mais conectado à ideologia do movimento e me sinto muito mais conectado com os meus valores. E nós juntos somos educadores, tipo, assim como a base do movimento juvenil é a educação de jovens para jovens, todos nós estamos nos formando também em educação aqui, em educação não formal. É, e em todos trabalhamos com educação e acreditamos que, independente do lugar onde a gente esteja, a gente consegue criar algum tipo de impacto na sociedade israelense, seja educando nos kibbutzim aqui do envelope de Gaza, como eu falei, ou educando na cidade, digamos, em Tel Aviv, no Tel Aviv, onde se precisa muito de educação para crianças que não têm estrutura necessária dentro de casa. É, enfim, essa comunidade nos suporta de várias formas, né? Tanto da forma emocional de fazer parte de um grupo que se apoia, se ajuda no cotidiano, e acho que para mim também durante a guerra foi muito interessante estar dentro disso e receber também um apoio no momento que todo mundo estava trancado dentro de casa, por exemplo, nas primeiras semanas da guerra. Para mim era um alívio que eu estava com os meus amigos, eu morava com os meus amigos e eu tinha uma certa estrutura. É, mas também a gente também, por exemplo, está dentro de um sistema financeiro cooperativo. Então, economicamente, eu comparto parte do meu dinheiro com outras pessoas é, e nós vivemos dessa forma coletiva financeiramente também. Muito legal, Rafa, muito interessante. Uma escolha de vida e uma escolha diferente de vida do que principalmente as comunidades judaicas na diáspora estão acostumadas e têm a oportunidade de viver. Eu acho que isso gera, né? Isso gera mais interesse, mais curiosidade. E aproveitando que você chegou no tema da guerra, né? O 7 de outubro ele veio sem nenhum de surpresa, né? Ninguém esperava. E podemos colocar dessa forma, né? Que a sua mudança para Niroz, de alguma forma, é uma consequência do 7 de outubro e de tudo que aconteceu ali, assim como o projeto Derer David. É, e eu queria te convidar a comentar um pouco mais das duas coisas. Tanto do projeto, que foi uma iniciativa da Chamera de Sair, e se eu entendi bem, você foi uma das pessoas que coordenou esse projeto. E eu queria te perguntar como é que foi essa experiência, né, de poder estar em contato constante com crianças, jovens e pessoas em geral que foram muito afetadas pela guerra, pelo 7 de outubro, que foram deslocadas, que ficaram muito talvez mais de ano fora da sua própria casa, ou que até hoje não tem uma própria casa. E depois, como é que foi essa experiência de decisão e mudança para Niroz, né? É, sim, é, acho que foi interessante que você fez a pergunta conectando essas duas coisas, elas estão realmente muito conectadas hoje em dia na minha vida. Sem dúvida, a guerra pegou todo mundo de surpresa e tanto o meu trabalho, a minha decisão de morar aqui em Niroz são consequências da guerra. É, e acho que toda a sociedade israelense vive um momento de readaptação, né? De se direcionar para outros lugares a partir da realidade da guerra. Ninguém esperava que a gente estaria numa guerra há mais de 2 anos. A partir de hoje eu posso falar há mais de 2 anos. É,
infelizmente. Mas, enfim, e toda a sociedade está se redirecionando em algum outro sentido. Então, o Shomer Hatzair, como você falou, realmente criou o projeto Derech Lavit. É, o projeto ele não começou assim que a guerra começou. Na verdade, o Shomer Hatzair está presente nos kibbutzim aqui da região há décadas, desde que fundou esses kibbutzim. Nir Oz foi fundado por um grupo do Shomer Hatzair em 1955, que veio para cá e construiu as primeiras casas, e de lá para cá foi parte do Kibbutz Artzi, que é a organização de kibbutzim do Shomer, e a partir da crise ele se tornou independente, a gente pode dizer de certa forma, é, mas a Tnuat Noar, o movimento juvenil, continuou trabalhando aqui em Niroz, assim como um grande número de kibbutzim aqui ao redor. É, e com o 7 de outubro, os Madihim, que não moravam aqui no kibbutz, e os coordenadores que estavam em contato com as crianças, se viram numa situação de querer ajudar, de não saber também como, mas de querer ajudar. No dia 8 de outubro, um grupo de 4 pessoas, acho, da Tnuá, partiu para Eilat para tentar ajudar os primeiros evacuados que chegaram a Eilat. E de lá para cá, isso se tornou um projeto gigantesco, né? Nas primeiras semanas da guerra, os nossos Madrim do Shomer conseguiram ajudar essas comunidades a se reconstruir, porque reconstruir o sistema educativo do kibbutz é ocupar as crianças também praticamente, mas principalmente emocionalmente, ocupá-los, trazer um pouco de rotina para a realidade que era um caos no início da guerra. Isso também ajudava as próprias famílias a terem um tempo de se organizar, entender o que está acontecendo, buscar os entes queridos que estavam desaparecidos, que ainda não tinham certeza se tinham sido sequestrados ou não, ou mortos, enfim. É, e nos primeiros meses, o Shomer teve um papel muito central para a reconstrução desses kibbutzim, de algum tipo de rotina para todos esses kibbutzim, enquanto eles estavam nos hotéis em Eilat e no Mar Morto. E mais ou menos 6 meses depois da guerra começar, essas comunidades começaram a voltar para as suas casas. Alguns conseguiram voltar realmente para suas casas e outros tiveram que ir para casas temporárias, mas de longa duração, mas hotéis, que era uma medida completamente provisória que foi feita no próprio dia 7 de outubro, né? É, e o Shomer entendeu, nós todos, como movimento, de que a coisa certa a se fazer era nos manter em contato com esses kibbutzim e ajudá-los também a voltar a uma rotina, e trazer uma estabilidade para o sistema educativo desses kibbutzim que estão tentando se reconstruir. É, e aí, nesse momento da volta para casa, que nasce o projeto Derech Ravit. A gente entendeu que a gente precisava também profissionalizar mais esse projeto e trazer um acompanhamento a longo prazo dos madrinhos que acompanham as crianças. Então, eu era uma das pessoas que é, acompanhava os madrinhos no ano passado. Hoje em dia, eu sou coordenador do projeto. É, e o que a gente faz basicamente é fazer um acompanhamento de todos os madrim aqui da região, dos kibbutzim que a gente trabalha com eles, e dar um acompanhamento pedagógico, um acompanhamento social, fazer com que eles também se integrem em um tipo de comunidade para jovens educadores aqui da região. É, e quando eu falo Madhim, eu não estou falando de Madhim dentro do Oshmer Hatzair. Não são pessoas que cresceram no Oshmer Hatzair. São pessoas de seus 20 anos, de 21, 22 até 28, 29 anos, que simplesmente vêm trabalhar como madrir, vêm acompanhar essas crianças e fazer um pouquinho de diferença no cotidiano delas. Para quem não conhece também o sistema educativo dentro de um kibbutz, que é algo também interessante que a gente pode fazer um, um zoom aqui em separado, um serviço separado para conversar só sobre isso, mas é um modelo também super interessante de educação dentro dos kibbutzim, porque
É, no kibbutz existe uma estrutura muito bem estabilizada de que a criança vai para a escola e quando ele volta da escola e chega no kibbutz, ele tem uma estrutura enorme que abraça ele. E é coordenado também, assim como a gente conhece no movimento juvenil, a partir de Shihavot, né? Das idades, enfim. Mas que você tem é como se fosse uma oficina, que você tem um horário complementar da escola que a gente conhece no Brasil, e você recebe uma atividade do seu madrinha, e isso pode ser de diversas formas. Também pode ser uma excursão para algum lugar nas férias, ou até se a gente está falando das férias de verão, é tipo uma colônia de férias. Todos os dias os madrinhos estão acompanhando eles de manhã até a noite, dando atividades, ou durante épocas mais comuns, em semanas comuns de atividade, eles encontram os Hanirim por 2, 3 horas cada dia, no final da tarde, e dão essas atividades. Então, é isso. A gente faz uma capacitação e um acompanhamento para esses madrim, para que eles possam fazer um trabalho muito mais profissional e trazer, dessa forma, uma estabilidade muito maior para esse sistema educativo. Por que que eu falo tanto da estabilidade? Porque antes do 7 de outubro e até hoje, em muitas regiões, outras regiões do país, esse é um trabalho muito volátil, digamos. As pessoas entram e aí vão começar a estudar na universidade, então eles deixam as crianças depois de alguns meses e tal. E o que essas crianças passaram demanda uma pessoa que seja uma referência para ela, que seja um madrir que vai ficar por pelo menos um ano acompanhando essa criança e criando uma conexão com a criança e com a própria família. Mas a gente também encontra as famílias e senta com as famílias e trabalham com eles para também entender quais são as principais dificuldades que a criança tem, o que eles podem desenvolver, enfim. É, então, a gente traz essa estabilidade também dando uma bolsa no final do ano para só para quem permanece até o final do ano. Se o Madir vem por alguns meses e vai embora, ele já sabe que ele não vai ganhar a bolsa, ele também não ganha esse tipo de acompanhamento. É, então é um incentivo. A Tornit é basicamente um incentivo para que os Madrim possam vir para essa região, possam se dedicar durante pelo menos um ano a essas crianças, trazer uma educação com um pouco mais de qualidade, que a gente sabe capacitar eles dessa forma, e que essas comunidades tenham um pouco mais de estabilidade nesse período tão caótico que eles vêm vivendo nos últimos 2 anos. E aí eu quero conectar com o que você falou da minha mudança aqui para Niroz, né? Não só Niroz é um dos kibbutzim que eu acompanho os Mandirim, que trabalham aqui com as crianças de toda a comunidade. Na verdade, a maior parte da comunidade de Niroz hoje vive em Carmel Gat, que é 1 hora mais ou menos de viagem daqui do kibbutz. Então eles não dão essas atividades no kibbutz, dão essas atividades lá na cidade de Carmel Gat. É, e não só isso que Niroz faz parte do programa, também Niroz se tornou um símbolo, né, do kibbutz que mais sofreu no dia 7 de outubro. Foi realmente um massacre que aconteceu aqui. Um quarto do kibbutz foi morto ou sequestrado, e o resto da comunidade resistiu de maneira impressionante, e conseguiu realmente sair daqui depois de quase 24 horas, dentro do que em diferentes levas de terroristas entrando e saindo, enfim. É, e frente a toda essa dificuldade que o kibbutz tem, o kibbutz hoje em dia se encontra num momento muito delicado dentro da comunidade. Existem muitas perspectivas distintas do que deve ser feito com o kibbutz. Tem uma ala do kibbutz que acha que precisa ser reconstruído do zero, e na prática o plano de reconstrução já está acontecendo. É, e tem uma parte muito grande do kibbutz que acha que
pela magnitude do evento que aconteceu aqui, a gente precisa preservar a parte como um museu, como é, homenagem também a quem foi morto ou sequestrado aqui. É, então, o kibbutz vive um momento muito delicado de entender para que direção levar essa comunidade. E essa ideia, na verdade, surgiu como um convite deles. Eles, justamente por essa parceria que existe há anos do Chomer estar aqui, e o acompanhamento que a gente deu para eles no hotel, e a continuação que eles sabem que existe com o projeto Derech Ravid, e o meu contato com o grupo de Madrim, enfim, por conta de tudo isso, eles vieram e convidaram a gente a participar da comunidade. Eles falaram: a gente precisa de um grupo de jovens, um grupo forte, centrado, que pode vir e ocupar um espaço que falta hoje em dia. Hoje já se entende que a maior parte da comunidade não vai voltar para o kibbutz. É, eu não quero dizer números, porque ninguém aqui consegue dizer exatamente o número de pessoas que vai voltar. Se você perguntar para duas pessoas diferentes da comunidade no mesmo dia, eles vão falar números completamente distintos, mas com certeza menos da metade do kibbutz vai voltar para cá. É, e, e o kibbutz, o planejamento de reconstrução dele, não só reconstrói todas as casas, ou seja, nenhuma casa vai ficar da maneira que ela era, é, mas também aumenta em muito a quantidade de casas do kibbutz. O plano é que se torne um kibbutz muito maior do que ele era até o 7 de outubro, e que até 2030 é, tenha muito mais. Eu não quero também dizer os números, mas é papo de o dobro de moradores. Eles convidaram a gente durante muito tempo, não sabia se essa era a decisão correta, porque, como eu falei para vocês, nós somos já uma comunidade por si só, somos um grupo de 40 pessoas que vivemos juntos, e que temos também os nossos costumes, as nossas tradições, as nossas formas é, de estar em contato um com o outro, e seria um convite para vir e não só ocupar casas no kibbutz, mas sim fazer parte da comunidade, ajudar nesse momento a comunidade a fazer Hagim aqui. E é o que a gente tem feito, por exemplo. A gente organizou nos últimos tempos tanto o Yom Kippur cultural que a gente fez aqui no kibbutz, quanto um Seder de Rosh Hashanah. A gente está agora em Sukkot. A gente ajudou também na construção da Sukkah e na programação da semana de Sukkot aqui. É, e, enfim, nós viemos basicamente para coordenar essa parte cultural do kibbutz e ajudar o kibbutz a se reconstruir é, de forma um pouco mais estável também. É, Só é importante para mim dizer algo sobre isso, que muita gente, quando eu falo que a gente está vindo para o Kibbutz Nir Oz para ajudar na reconstrução, imaginam que a gente está pegando e construindo casas. A gente não está construindo casas, a gente está construindo comunidade. É, Isso é algo que o Shomer sabe fazer muito bem, e eu não quero dizer eu sei fazer muito bem, mas nós todos, como uma comunidade, sabemos muito bem convidar outras pessoas a participarem do coletivo que a gente já tem. E eu acho que todo mundo também reconhece o Shomer Atzair como isso. Isso é o que a gente faz há 100 anos, é construir comunidades, é construir os kibbutzim, e é construir Batei Tarbut, ou o CCMA, por exemplo, como existe hoje em dia no Rio. É, Enfim, é, é o que a gente sabe de melhor, e a gente está trazendo isso um pouco aqui para a Niroz. Inspirador, inspirador, suscita muitas reflexões e eu vou começar com uma delas para falar contigo, que é sobre a comunidade de Niroz, né? A gente
Primeiro que, antes disso, sobre o projeto Derer da Vida, o Meretz fez algumas publicações sobre esse projeto, trazendo com menos detalhes, claro, mas trazendo um pouco sobre o que é esse projeto, que também é um projeto incrível e imagino como deve ter sido relevante para esses jovens, para essas crianças, para essas famílias que estavam tão desamparadas, naquele momento. Mas gostaria de focar aqui na mudança de vocês para Nirose e entender um pouco mais sobre como está sendo esse processo para as famílias que vivem de Nirose. Você comentou que poucas, ou melhor, muitas famílias não retornarão, né, ao kibbutz. E existe um motivo único, existem vários motivos. As famílias compartilham esses motivos pelo não retorno. É uma falta de esperança no modo de vida kibutziano. É um medo da proximidade com a faixa de Gaza. O que que você acha quais são os motivos que você acha que estão fazendo as famílias tomarem essas decisões? Então, como eu disse, a situação é muito, muito complexa, a ponto de eu também não me sentir muito confortável de falar assim. Não é também o meu lugar, né, de contar como a comunidade está lidando com isso. É, Até porque ainda é a comunidade que mais tem sequestrados hoje sendo mantidos em Gaza. Ainda tem 9 sequestrados que eram daqui de Niroz. E ainda tem famílias inteiras que estão esperando por isso. E acho que isso é o primeiro grupo, digamos, que eu posso dizer que existe hoje em dia em Niroz, com relação a essas famílias que ainda não tem nem como pensar nisso, né? Ainda estão esperando para que os seus filhos, seus parentes voltem de Gaza, então nem chegam a discutir o que a gente vai fazer, ou se a gente vai reconstruir o kibbutz ou não. Existe uma briga muito mais importante no momento, que é trazer a pessoa com vida, ou pelo menos o corpo para ser enterrado de forma digna em Israel. Mas o principal é que no kibbutz haviam muitas famílias de jovens, nos seus 20, 30 anos, com crianças pequenas. Essas famílias, basicamente, a grande maioria não vão voltar para o kibbutz. Foi também não só que foi muito difícil sobreviver ao massacre e estar aqui com as crianças também até hoje sentem as consequências desse trauma, mas também eles não querem correr um risco de que algo parecido aconteça, ou eles não querem estar aqui como hoje eu estou aqui, eu escuto bombas sendo jogadas em Gaza. Eles optam então por ir para outro lugar. Tem um grupo grande de famílias que vão se mudar de forma coletiva para o kibbutz Beit Nir, que é mais no centro do país, e lá eles estão se organizando como Keilah de Niroz dentro da Keilah de Beit Nir, que também é uma opção muito interessante e todo mundo respeita muito, todas as famílias que optam por isso, porque é muito mais do que legítimo que essas famílias não queiram voltar para cá. E tem um grupo que é formado basicamente por pessoas jovens, mais ou menos da minha idade, com seus 20, 30 anos, que ainda não são pais, ainda não têm filhos, e que estão dispostos a vir para cá e nos próximos anos formar suas famílias aqui. E também tem um grupo de mais senhores, né? As pessoas eu não quero, não quero ofender ninguém, nem meus pais, mas assim, senhores, eu digo de 60 anos para cima, é, que cresceram no kibbutz, viveram grande parte da sua vida aqui, não importa, cada um com a sua história, mas que veem isso aqui como casa, veem isso aqui como a única opção que se tem. Eu não vou agora me mudar depois de 50 anos de kibbutz para uma cidade que não tem nenhuma conexão sentimental comigo. Então, muitas pessoas querem voltar para realmente se sentir em casa. Como, por exemplo, Gadi Moses, que é um homem que foi sequestrado daqui do kibbutz, voltou em um dos acordos e, assim que voltou, disse que a gente vai reconstruir o kibbutz.
Ele é uma das poucas pessoas que se muda para cá daqui a pouquinho para fazer parte de um bairro novo que está sendo reconstruído, totalmente construído do zero, para receber parte da comunidade, que são os primeiros que já estão vindo morar aqui. Mas são poucos os que estão vindo de Carmei Gato para cá e retornando ao kibbutz. São cerca de 20, contando todas as famílias, com algumas crianças um pouco mais velhas, por exemplo, crianças que estão na idade do exército, que não são as crianças, né? Jovens que têm 18 anos, 19, também estão voltando com seus pais para cá. O grande grupo que hoje em dia mora aqui somos nós, que somos 40 pessoas do movimento e que estamos em contato com eles a todo momento e coordenando também essa parte cultural, como eu falei, enfim, e tentando. Basicamente, a gente está tentando criar um pouco de um espaço seguro e que possa abraçar a todas as pessoas que queiram voltar, sabe? A gente está querendo criar algo que também atraia as famílias que sabem que vão voltar e imaginam que não existe uma vida aqui no kibbutz, porque realmente até 2 meses atrás só moravam aqui cerca de 5 pessoas e o kibbutz estava abandonado, estava sendo cuidado, estava sendo uma manutenção muito baixa, do nível mais baixo que precisava, mas enfim, não existia encontros culturais, não existia vida, sabe, no sentido mais básico de encontros, não existia andar numa das ruas do kibbutz e encontrar alguém e dar um tchau de longe, não existia, não tinha ninguém para fazer isso. E hoje em dia já existe. Hoje em dia nós somos já cerca de 50 pessoas que estamos aqui ao total. É, e já existe um pouco de vida que eu espero que convide também mais as próximas pessoas que queiram voltar de Carmigato para cá e também outras pessoas que também vão chegar daqui a pouco de qualquer lugar de Israel simplesmente para morar aqui. Incrível. Eu acho que você, no início da sua fala, trouxe o tema dos reféns, e é evidente que, a partir daqui da diáspora, Meretz Brasil, enfim, também a gente segue todos os dias pensando neles e, e torcendo, né? Eu acho que esse pode ser um bom verbo, torcendo, pedindo, enfim, para que o quanto antes esse sofrimento acabe, esses reféns retornem e essa guerra acabe. É, e eu acho que teve um contraste muito grande quando no final você fala em vida, né? Vida do kibbutz, e vida no kibbutz. E a pergunta que eu queria te fazer agora e aí é uma pergunta que muita gente tem, né? Uma curiosidade que muita gente tem também, que a estrutura física do kibbutz, ela se encontra da mesma forma como estava 2 anos atrás, ou seja, é uma estrutura física sem vida e que é dessa forma que vocês estão tendo que reocupar o kibbutz com vida humana, né? Um kibbutz que fisicamente foi assassinado e torna ainda mais difícil, né, a reocupação com a vida humana num lugar que fisicamente está destruído. Sim, é muito difícil essa reconstrução também. A grande maioria das casas aqui foram invadidas no 7 de outubro. Pouquíssimas casas não foram, tem números distintos. Se você, outra coisa que se você pergunta para pessoas diferentes da comunidade vão dizer números diferentes, mas algo em torno de 5 de casas não foram invadidas no dia 7 de outubro. Por sorte também, não aconteceu dos terroristas chegarem a essa casa. Grande parte das casas que foram invadidas foram também queimadas. Então, não existe hoje em dia a possibilidade de se dar uma volta no kibbutz e não encontrar uma casa queimada. É, eu já moro aqui há 2 meses, eu escolho os caminhos que eu quero caminhar e acho que não só eu, como todos do meu grupo aqui, a gente tem optado por não só trazer a vida de volta para o lugar, mas também buscar pelos sinais de vida, sabe o que eu quero dizer com isso? Eu busco também caminhar pelos lugares mais bonitos do kibbutz. O kibbutz continua sendo um kibbutz lindo, com
Não sei também quem conhece, pode também procurar no YouTube, tem vídeos explicando sobre isso, sobre a jardinagem no kibbutz Nir Oz. É algo espetacular. É um kibbutz que tem um jardim botânico ao lado dele, e que as visitas do Jardim Botânico incluíam também passeio dentro do kibbutz, de tão bonito, tão bem cuidado que o kibbutz era. E a gente também tá no deserto, né, que é parte do Negev. Ao andar em outros kibbutzim aqui da região, você vê muita areia e tal, e aqui você quase não vê areia, você vê muito bem cuidado e com muita planta, com muito verde, com muitas flores. Então, o que eu estava falando é que eu escolho por quais caminhos eu vou caminhar, e eu caminho também por lugares onde eu vejo menos casas queimadas. Mas sim, o que você trouxe é verdade. A estrutura aqui é muito básica. Hoje em dia, eu moro de forma improvisada por 2 meses só, mais de 2 meses só, e depois a gente vai se mudar para casas que estão nesse momento sendo reformadas. O kibbutz escolheu de forma bem específica quais casas eles estavam passando para a gente, para o Chamer ocupar, e nós estamos reformando essas casas com dinheiro que a gente arrecadou, dinheiro separado também do resto do kibbutz, e por enquanto eles nos cederam algumas casas que sobreviveram, que estão de pé e que não foram queimadas, para que a gente more de forma provisória. Então é isso, eu estou 4 meses morando aqui de forma provisória, em 2 meses eu me mudo para uma casa que está sendo reformada do zero. No início, quando a gente chegou aqui, a gente realmente entendeu o quanto o kibbutz estava realmente esquecido, né? Há 2 anos, eu posso dizer. Tipo, não estava sendo cuidado, e a quantidade de problemas que a gente teve de encanação, de energia e de elétrica, né? De uma série de coisas que a gente teve que cuidar disso antes de mesmo de vir para cá. Aos poucos, eu posso dizer que o kibbutz está se modificando nos últimos meses, porque 2 semanas depois de a gente se mudar para cá, eles começaram a demolir as casas que foram queimadas. Até hoje, ou seja, até 1 mês e meio atrás, essas casas estavam ali no mesmo lugar, da mesma forma que elas foram abandonadas. Tem sim alguns projetos aqui eh, de guardar certos objetos que estavam dentro das casas, como recordação, alguns vão para museu, enfim, tem uma série de projetos que lidam com essa questão de memória do que aconteceu aqui. Mas, no geral, todas as casas que foram queimadas vão ser demolidas nos próximos meses. Eles começaram com as casas ao redor das casas onde a gente vai morar, e começaram com isso há 1 mês e meio atrás. Então, hoje em dia já tem uma área do kibbutz que já não tem mais casas queimadas, e eu imagino que em pouco tempo, em 1 ano, com certeza, o kibbutz não vai ter mais casas queimadas, e a gente vai também é, olhar para tudo isso com uma perspectiva muito distinta, de muito mais reconstrução para algo que relembre o, o que era o kibbutz antes de 7 de outubro, mas que não vai ser exatamente a mesma coisa, nunca vai ser exatamente a mesma coisa, é, e muito menos esse lugar que recorda os horrores do 7 de outubro, como ainda é hoje em dia, Niroz. É, ao mesmo tempo que eu fico arrepiado pela iniciativa e por tudo que vocês estão fazendo, ainda assim é muito triste. E ontem foi um dia muito pesado, imagino que para todo mundo, imagino que para vocês aí também ter sido um dia muito pesado. Não sei, teve cerimônia do kibbutz, teve cerimônia, vocês foram na cerimônia das famílias dos reféns. Ontem foi dia 7 de outubro, mas no dia 6 de outubro o kibbutz fez a cerimônia aqui no cemitério do kibbutz, e foi super emocionante também. Toda a comunidade veio de Carmel Ghat para cá, para esse momento.
Acho que o que eu quero compartilhar com vocês aqui tiveram uma série de discursos de pessoas que são da comunidade, e o último discurso foi da Neta, que é uma amiga minha, que é parte da Tunua e parte do grupo que vem morar aqui comigo. E ela não só mora aqui comigo, ela também é Madriha no sistema educativo de Neiroz, lá em Carmelgat. Ela viaja todo dia daqui para lá para estar com as crianças. O último discurso foi dela, contando justamente um pouco sobre essa mudança, essa nossa mudança, e foi muito emocionante para a gente também, porque ela fala um pouco sobre em que momento o nosso destino, como grupo, se juntou ao destino, à continuidade do Kibbutz Nir Oz. Obviamente a gente não tem uma resposta para isso, mas é algo que a gente vê com muito respeito também a tudo que vem acontecendo no kibbutz, mas que é algo que a gente vê com um olhar a longo prazo, de estar aqui e ajudar o quanto a gente consiga e o quanto for relevante para eles também. É, e, enfim, é isso. Teve o Teques, né, a cerimônia no 6 de outubro do kibbutz. No dia 5 de outubro também teve a cerimônia da Moatzá, que é o conselho regional aqui, é, uma série de kibbutzim também, outros kibbutzim que também foram atacados, e a gente também teve presente lá. Enfim, a gente está num momento muito sensível na sociedade israelense. Hoje também eu andei de carro aqui e a gente sempre passa na entrada do Nova, né, do festival, porque está no caminho da estrada. Hoje também está tendo um Teques lá. Você vê a quantidade de pessoas e quanto que isso mobiliza o país e quanto isso toca também nas pessoas. E ontem teve realmente o Techers geral, né, organizado pelo Cumo, um movimento aqui civil que organiza essa cerimônia, e também foi muito emocionante. A gente fez um, a gente viu aqui todo mundo junto, mas a gente não esteve lá no Techers, assim, não teve. Muito inimaginável quão forte, quão difícil e pesado, né, deve estar sendo esses dias, ou esses 2 anos. E aí, para a gente também se encaminhar já para a pergunta final, tenho certeza que a gente vai ter oportunidade de trazer mais vezes a sua perspectiva para a comunidade Marriott Brasil. Eu queria te perguntar assim, primeiro, como você se sente, né, olhando e pensando nessa sua trajetória desde o Ken Beit Mordechai Levitt aqui no Rio até Niroz, como você se sente, olhando para trás e tendo essa perspectiva? E qual mensagem que você deixa para a comunidade judaica brasileira como um todo e especificamente para a comunidade judaica carioca nesse momento, para quem olha para Israel, para quem olha para o sionismo no futuro, qual é a mensagem que você deixa para gente? É, eu vou dizer que sobre a minha trajetória, eu estaria mentindo se eu falasse que quando eu era madrinha no Chumera, eu imaginava que eu ia estar fazendo algo desse tipo. Ninguém podia imaginar, e como a gente falou também no início, que ninguém imaginava que algo desse tamanho aconteceria em Israel, mas é, eu acho que assim como a sociedade israelense vem se adaptando e o povo judeu também às consequências do que aconteceu lá no 7 de outubro, nós como movimento também nos adaptamos, e acho que é o mais bonito que tem dentro da Shomer Hatzair, é essa capacidade também de se adaptar a diferentes realidades. Quando a gente fala, por exemplo, do movimento mundial, que se adapta a cada comunidade em que ele está, e quando a gente também fala da realidade, da atualidade, né? O Shomer Hatzair que existe hoje, em 2025, não é o mesmo que existia em 1913, quando ele foi fundado. É, e acho que isso que é bonito de se ver, e acho que eu, como um pontinho na história do movimento, também me adaptei com isso, né? Eu não imaginava que quando eu fizesse LA eu ia
morar, fazer parte da Tunata Bugrime. Quando eu entrei na Tunata Bugrime, eu não imaginava que eu fosse viver uma guerra em Israel. E quando a gente começou a viver uma guerra em Israel, eu não imaginava que eu fosse me mudar para Niroz. Mas tudo isso, se eu parar para analisar isso, no, o Rafa hoje em dia, eu vejo uma conexão muito clara entre tudo isso que aconteceu e acho que tem sentido se eu olhar com a perspectiva ideológica do porquê eu faço isso, né? Acho que eu, de forma geral, o que eu gostaria de deixar uma mensagem de paz. Parece um pouco clichê, mas a gente vive hoje realmente uma sociedade israelense que internamente está também muito dividida, é, e a gente vive essa guerra que já dura 2 anos sem objetivos claros e com um enorme peso para a sociedade israelense. É, eu espero que a gente não entre em guerras novamente, né, em que a gente possa ver daqui a pouco uma paz real para a região, para que a gente possa ver a criação de um Estado palestino como os palestinos merecem, não como o Hamas merece, que o Hamas não merece nada disso, mas os palestinos como um povo que convive com o povo israelense aqui em Israel, sim merecem uma terra para eles, até propriamente os árabes israelenses que gostariam também de ter um Estado em parceria com Israel. É, eu espero que a gente possa ver uma sociedade que desse episódio tão terrível que passou, a gente possa construir algo muito melhor, a gente possa trazer muito menos morte, violência e muito mais é, coletividade, sentimento de comunidade, algo que conecte a gente de uma forma diferente, uma forma que a gente não consegue ver hoje em dia, acho que nem na diáspora, nem em Israel, é, mas que eu acredito sim que é possível. Eu acho que todos nós, como parte da comunidade da Shomer Atzair, acreditamos que uma alternativa é possível. É, e é isso, eu espero. A gente também está nos dias em que o esquema, né, de o cessar-fogo está sendo negociado agora no Egito, e o Trump tem feito de tudo para que isso aconteça. Eu realmente não imaginei que eu fosse falar isso nunca na minha vida, mas eu espero que o Trump consiga e que a gente tenha logo logo um acordo de paz e que a gente possa respirar um pouco. A sociedade israelense precisa desse alívio, precisa respirar um segundo. A gente precisa que as pessoas voltem do Miluim e parem de estar no exército já há 400, 500 dias. As pessoas fazem Miluim, e a gente precisa que os reféns voltem, que essas famílias até aqui de Heróis possam respirar e dizer, Sukkot do ano que vem, os meus filhos estão em casa, ou pelo menos eu pude enterrar meus familiares como eles merecem. E que também o povo palestino veja menos sofrimento e que a gente possa dar para eles um momento de também de respiro e de construção de algo que é muito melhor. E eu acredito no ser humano, eu acredito que eles também querem algo melhor para eles mesmos. Rafa, de novo, em nome do Merit Brasil, muito obrigado. E não teria outra forma de a gente fechar essa entrevista senão Hazak Vematz. Tá com Matos, obrigado a vocês.